estudantes, para mais uma aula do nosso aprofundamento, né? Continuando aí na nossa saga, estamos na nossa última aula de sistematização, e significa que é a nossa última aula da atividade número 1, né? E que na próxima a gente já inicia a atividade número 2. Pra gente sempre, né, lembrar quem somos nós, aonde estamos, vai aparecer aí na tela para vocês, que nós estamos falando aí do nosso aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade. A nossa unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente curricular, aspectos socioculturais da alimentação, tá? Como a gente sempre fala nas aulas, né, pra você, eu não vou pedir pra eles colocarem na tela, mas só pra vocês lembrarem que no começo dos slides, né, sempre os primeiros, o resumo do nosso aprofundamento, tá? Os nossos eixos estruturantes, que é a investigação científica e os processos criativos, então lá tem as habilidades e as habilidades específicas da nossa área de conhecimento, tá? Então, se vocês quiserem só baixar lá o material, e como eu também falei na outra aula, o último é sempre as orientações dos estudantes. Então hoje vamos falar sobre o que são as ciências sociais, né? E quando a gente vai falar sobre o que são essas ciências sociais, sobre o que é o método científico, a gente vai falar aí sobre as nossas áreas de estudo, né? Que é o que a gente está trabalhando nesse componente, então a antropologia e a sociologia. A gente está falando muito de cultura. E hoje eu trouxe alguém que manja muito de cultura também. De todas elas, inclusive da pop, que é o Mauro. Nossa, oi, tudo bem com você? Aplausos? Não, tudo bem. Olá, queridíssimos estudantes, estou aqui novamente não, aqui nesse aprofundamento, nesta unidade, a primeira vez convidado pela professora Fabiana. É um prazer estar aqui e surpresas acontecerão, novidades virão, conversar sobre cultura pop, que é isso? É sobre esse assunto mesmo? Sobre todas as culturas. Fala de cultura? Cultura. Ótimo, estamos aqui. Então, quando a gente vai falar ali sobre a cultura, né, a gente falou, na verdade, todo esse tempo explicando para eles o que é cultura. Então, e hoje a gente vai retomar. Então a gente já falou sobre o que era cultura neste componente e agora vai retomar alguns elementos, finalizando. Exato. Perfeito. E aí, o que acontece? A gente falou muito sobre como a cultura, ela acontece ao mesmo tempo em várias áreas, né? A gente não pode dizer que quando a gente está falando sobre cultura, a gente está falando sobre o ser humano, a gente está falando só sobre um aspecto social. Existem vários elementos que vão compor isso. E a gente já viu vários deles, né? Então hoje a gente vai comentar aqui algumas coisas que a gente já viu. Então, começando que a gente está falando de investigação científica. Ok. Então, investigação científica é a gente pesquisar, buscar, aprender a ser investigador, é isto. Isso. E aí uma coisa que a gente bateu bastante na tecla com eles, né, é que muitas vezes a gente só vê as ciências como as ciências da natureza. Ah, isso é legal. Porque quando a gente fala ciência, o estereótipo, né? Não, vem na minha cabeça aquele cara de jaleco, geralmente aquele cara meio doidão, com o cabelo despenteado, desgrenhado, com, sei lá, microscópio, com alguma coisa investigando, isolado de todo o mundo. E aí vem você falar, ciências humanas. O que é isso? Exato, e a gente conversou com eles, né, que essas são as ciências que estão ali para entender a sociedade. Certo. A gente falou da antropologia e da sociologia com eles, mas eu também acho legal porque as linguagens também são uma ciência e muita gente esquece disso. É verdade. Eu posso chamar um cientista, alguém que estuda ciências humanas de cientista? Eu me autodeclaro cientista social, tá dizendo lá que eu me formei em ciências sociais. Então você é uma cientista. Sou uma cientista social. Bacana, então isso para alguns isso é novidade, mas é bem interessante, né? O estereótipo do cientista é aquele mesmo que mexe com biologia, mexe com química, né? Coloca um líquido no outro líquido e faz as coisas explodirem, mas é bom isso. Você acha que as pessoas, elas encaram as ciências, tipo as linguagens como uma ciência? Então, e esse é um grande ponto, porque assim, eu falo com relação à minha área, né? Eu sou professor de língua portuguesa, professor de letras, professor de inglês, né? Então, como todo mundo sabe falar o idioma, às vezes as pessoas se sentem especialistas no idioma. Então, o que o cara das letras, o que o cientista da língua faz? Ele estuda esses mecanismos. Então, ele é um cientista. Eu me vejo como um cientista da língua, né? Eu me vejo como um cara que pesquisa, um cara que investiga. Por exemplo, por que se escreve na linguagem padrão, na língua padrão, nós vamos, e as pessoas por aí falam nós vai? A gente vamos, porque isso tem um pesquisador que investiga isso, tem uma coisa chamada gramática histórica, tem uma coisa chamada linguística, ou seja, tudo isso aí é ciência.
Então, e a gente estava conversando justamente desse aspecto de que, por exemplo, as ciências humanas, muita gente também é cientista das humanas. Certo. Porque muitas vezes existe a confusão entre opinião Verdade. e ciência. Então, é curioso porque às vezes eu vou abrir meu coração com você, professora Fabiana, já que eu estou com vocês também, queridíssimos estudantes. Às vezes, aquilo que eu falo enquanto professor não é uma opinião que eu, sei lá, tirei de algum lugar, é ciências. É algo científico. Olha, eu posso até querer que o mundo seja de outra forma, mas o olhar científico aponta para aquele caminho. Eu posso até querer que a Terra seja, sei lá, né, plana, tal, mas assim, a ciência, o olhar, a observação, a investigação científica provou o contrário. Assim também na minha área de linguagens, assim como na sua área de ciências humanas. E aí, a gente, vou até pedir para colocarem um PPT aí para vocês, a gente viu que as ciências humanas, né, a gente também tem a área aí que a gente chama das ciências sociais, e que nela existem várias áreas que estão ali juntas, e isso também inclui linguagem, certo, né? Então a gente tem linguagem, mas a gente tem economia, psicologia, história, geografia, enfim. Mas o que a gente mais fala nas nossas aulas são dessas duas áreas, que é a antropologia, que é o estudo do homem, tá? E aí é o estudo do homem em suas diversas áreas, então, tanto biológica, visão biológica do homem, de como saímos de australopithecus até Homo sapiens. Certo, das suas concepções as mais diversas, né? Porque o ser humano não é único, né? E aí o antropólogo, ele estuda mais ou menos isso, estuda o biológico. Ele estuda, na verdade, o homem. O homem, todas as dimensões do homem. Então, o homem é um organismo, mas também o homem é social. Exato, então assim, a gente saiu, como a gente chegou a ser hominídeo, como a gente é hoje. Por exemplo, como é que aquele serzinho saiu da água, se transformou num hominídeo, beleza, aí até a biologia lá para trás. Exato. Mas quando se estruturou enquanto homem, e agora vamos estudar o homem em todos os seus aspectos, antropólogo. Exato, e a gente tem, por exemplo, antropologia cultural, antropologia social, antropologia psicológica, enfim. Certo. E a sociologia, ela vai se dedicar à sociedade. Então, vamos pensar que a antropologia, ela parte do ser humano para ver as criações dele, vamos dizer, ele criando a sociedade, e da sociologia é o movimento inverso. A gente parte da sociedade para chegar na pessoa. Entendi. Então, meio que o movimento inverso. Eu gosto, como sou das áreas das letras, né? Eu gosto pela cortar a palavra, né? Então, antropo do homem, logia, o estudo logos, né? A racionalização do homem, a racionalização da sociedade, né? Sociologia, antropologia. Então, é isso, gostei. Por isso que eu trago o Mauro, gente. Esse menino é maravilhoso, bacana. Gênio, né? E a gente falou sobre cultura. E quando a gente falou sobre cultura, ela é todo aquele complexo, né? A frase do Taylor, é todo o complexo que inclui crenças, arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. E a gente falou muito disso. Só que na última aula, uma das coisas que a gente acrescentou mais, a gente já tinha falado em outras, é que principalmente essa questão da cultura, ela tem a ver com significados. E aí é que eu acho que o Mauro é a melhor pessoa. Eu não consegui trazer o Mauro na última aula que a gente falou sobre símbolos. Certo. Mas a gente estava falando sobre como a cultura, ela é uma teia de significados, e significados que nem sempre são explícitos. Então, por exemplo, se você vê uma placa na rua, certo, ela, por exemplo, o sinal vermelho, ele não é... A gente sabe o que ele significa, mas não está escrito pare. Mas ele significa que houve toda uma construção histórica para aquele sinal significar pare ou ande, né? Houve uma construção. Então, aquele sinal vermelho é pare, aquele verde é ande, aquele amarelo tome cuidado, vai diminuindo a velocidade, porque houve uma construção. Está implícito aquilo, na verdade, o que acontece? Existe todo um referencial, existe toda uma estrutura que foi construída ao longo de uma história social, acho que é isso que você quer falar, né? Uma história social, para trazer aquela luz simples e falar, olha, pare, ande, é isto? Sim, mas principalmente a questão de que muitas vezes os significados da sociedade estão em símbolos compartilhados. Verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Porque houve um caminho para aquele símbolo se transformar naquilo que ele é, né? Exato, o símbolo está ali e ele significa um monte de coisa.
Você quer um exemplo, é isso? Não, eu acho que assim, existem os exemplos, mas eu acho que o mais legal da gente pensar é que assim, se a cultura ela traz tudo isso, certo, e na verdade todas essas coisas são significados, a gente não pode pensar em uma transmissão da cultura sem entender, por exemplo, os processos de comunicação, de como a gente se comunica. Verdade. Que não envolvem apenas a língua falada. Que não envolve apenas a língua. Falada. Porque é igual, talvez você estava falando da língua padrão. Isso é algo que é muito importante para a cultura, porque nós vamos, super legal, mas dependendo de onde você falar nós vamos, as pessoas vão te olhar estranho. É verdade. Se você não mandar e aí, parça, você chegar, olá, meu senhor, tudo bem? Dá um choque. Sim, e assim como se você chegar em alguns lugares e falar nós haverá o choque, né? Assim como hoje em dia um professor de língua portuguesa, ele aceita muito melhor alguém falando uma linguagem coloquial do que um professor dos anos 70, porque houve uma outra construção, houve uma outra colocação do que é cultura, do que é sociedade, né? Houve um preparo para tudo aquilo. Você acha que assim, a gente pode também dizer que as letras, elas também estudam como a cultura é traduzida? Tipo, em livros ou pela própria maneira com que a gente fala, por exemplo? Sim, perfeito. Na verdade, acho que caminha junto. Não, eu tenho certeza que caminha junto. Porque a própria palavra, qualquer termo, eu não vou colocar nenhum termo aqui que eu pensei num agora que vai ser muito polêmico, mas esse termo que eu estou pensando aqui, ele tinha uma estrutura, denominava uma doença quando ele foi inventado. Hoje denota um comportamento que ele é criminoso. Então a gente percebe que a língua, o idioma, ele muda ao longo do processo. Por exemplo, vou dar um exemplo que esse eu posso falar de maneira tranquila. A gente pega lá o livro Dom Casmurro, famosíssimo. E nesse livro Dom Casmurro é uma história muito simples, muito banal, trivial. Tem um homem, uma mulher, o Bentinho e a Capitu, e no final ele tem a certeza absoluta que ela o traiu e ele fala o tempo inteiro que ela o traiu. E o livro foi escrito em 1889, século XIX, final do século XIX, eu posso ter errado o ano. E então o que acontece? Quando ele termina o livro e fala isso, há certeza absoluta por parte de todo mundo que ela de fato o traiu, embora não há prova nenhuma ao longo do processo, não há prova nenhuma, mas ela o traiu. Décadas depois, na releitura do livro, as pessoas começaram a ver, peraí, não tem nenhuma prova ali. Mas quando o Machado de Assis escreveu, a ironia já estava. Mas ninguém leu aquilo como dúvida, porque naquela época o que o homem falava era o que o homem falava, acabou. Bastava a voz do homem dizer alguma coisa. A língua estava usada da mesma forma em 1890 e agora em 2022. Só que a forma como a gente interpreta aquela língua, a forma como a gente interpreta, a forma como a gente usa o idioma hoje, a gente interpreta inclusive os símbolos que estão lá, foram os mesmos, mas a gente mudou. E a gente fala, peraí, há uma dúvida, mas quando o Machado escreveu, não havia dúvida nenhuma. Consegui ficar claro ou ficou confuso? Não, eu acho que ficou claro, porque é realmente isso, né? Tem muitas coisas que elas vão mudando, às vezes, de significado, ou que a gente vai entender depois. Sim, mas na verdade o texto, no caso do exemplo que eu dei, o texto estava lá, o texto está lá. Mas no momento da primeira leitura, quem leu em 1900, leu e falou, olha, é isso aí, ó, o cara foi traído pela esposa e ele expulsou a esposa de casa. É isso. Aconteceu a história. Quem leu em 1930, 40, 50, já começou a ler diferente. Peraí, por que ele expulsou? Não tem prova. E aí chega a nós como, olha, sempre houve a dúvida machadiana. Sempre houve. Machado com certeza escreveu pensando nisso. Só que quem leu na época, não tem registro nenhum na época falando de dúvida. O registro está apenas, olha, é um livro muito bom do Machado de Assis. Certo? Na verdade, Machado de Assis era mais conhecido na época dele pelos contos, nem tanto pelos romances, né? Então é isso. Sim, mas uma coisa que quando a gente pensa nesses aspectos da língua, né, é que esses significados, eles vão mudando, né? Sim. Ou às vezes eles não vão mudando, mas a sociedade muda e vai ler esses significados de outras maneiras. É isso que eu tô falando, exatamente isso que eu falo. Você acha que eu consegui me fazer compreender, é isso mesmo. Sim, é óbvio, tem coisas que mudam de significado ao longo do tempo, muita coisa mudou de significado ao longo do tempo, né? Mas muitas delas, a cultura mudou a um ponto onde hoje a gente tem um olhar diferente. Posso falar outra coisa? Interrompendo? Tudo que você quiser. Inclusive vocabulário para classificar algumas coisas.
Por exemplo, quando a gente hoje usa termos como machismo, feminismo, usa alguns termos que antes não eram utilizados ou eram utilizados num outro contexto, hoje em dia nós temos vocabulário para classificar alguns termos, coisa que antes não tinha. Então, olha, a pessoa fala, não, mas olha, essa discussão, sei lá, estão reclamando agora porque é uma geração que... Não é isso. É porque antes as pessoas não estavam nem maduras, porque o discurso não estava maduro, não havia nenhum vocabulário para debater algumas questões, porque ninguém questionava o fato das mulheres serem tratadas de uma certa forma, homossexuais de outra forma, negros de outra forma, pessoas com deficiência de outra forma. Hoje as pessoas se preocupam com isso e criam termos novos, e isso é um novo olhar que a sociedade está criando, e a língua ela caminha junto. E foi o que eu falei, os termos modificam de significado porque é preciso, porque a sociedade caminha, a sociedade evolui, né? Senão não faria sentido a gente continuar aprendendo. Basta você ler o mesmo livro, sei lá, que o cara estudava lá no período romano, né? No formato que era o livro no período romano, né? Exato. Aqui a gente trouxe alguns exemplos que vocês já viram, né, na outra aula, de que a cultura, ela não é só os hábitos, mas é tudo, né? Eu sei que é um pouco... A gente falou que isso é relativizar um pouco, na verdade é relativizar muito, porque a cultura, ela tem ali os elementos dela, mas se a gente for pensar, a maneira com que a gente come, se você come de colher, com a mão, em família, se, por exemplo, a sua culinária ela é mais baseada em fast food, ou em alimentos mais saudáveis, ou em até alimentos que pra gente são exóticos, são elementos que a cultura traz. E ela traz isso em todos os âmbitos. Quando a gente pensa, por exemplo, na própria literatura, certo, a literatura ela vai mudar de formato ao longo de todo esse tempo. Então, por exemplo, eu tava falando pro Mauro há um tempo atrás, que eu acho que ele nem lembra mais, que eu tinha comprado um livro que se chama O Vampiro Varney, porque eu sou esse tipo de pessoa, que eu compro livros aleatórios. E ele era publicado em um jornal. E só atualmente que ele foi virar um livro. Era folhetim? Era um folhetim. Eu não lembro mesmo essa história, era um folhetim. Era um folhetim e ele vinha, tanto que assim, o livro, depois que eles compilaram, ficou tipo... Enorme. Um negócio gigantesco. Enorme. Mas era algo que saía toda semana, era um folhetim. E que só agora se torna um livro. É verdade. Então, mas aí é pra tudo. Pergunta, por exemplo, para os seus pais, quais séries eles maratonavam quando eles eram adolescentes. Não existia nem esse termo maratonar série, porque as palavras evoluem, os termos evoluem, a forma da gente entrar em contato com a cultura evolui. E existem vários aspectos que apontam para essa mudança. É clima, é ambiente, guerra, sociedade, momentos de crise, tudo isso nos empurra para um comportamento ou para outro comportamento, para usar a língua de uma forma ou de outra forma. Inclusive, a própria concepção do nosso palato na nossa fala. Não é à toa que um idioma é mais para dentro, outro é mais para fora. O nosso idioma é quase igual o italiano, o latino. Por quê? Porque a nossa fala, do pessoal lá mais pro lado do oeste, assim, da Península Ibérica, aquele pessoal ali, é um lugar muito mais quente do que onde é a Alemanha, por exemplo, né? Então o próprio idioma se organiza, né? As pessoas organizam o idioma, né, na verdade. E aí eu até vou colocar aqui, se a gente pode dizer que, por exemplo, um ótimo exemplo dessas mudanças culturais e onde a gente pode, muitas vezes, recorrer para ver essas mudanças é pelos próprios movimentos literários. Perfeito. Perfeito. Você falou, você está levantando para eu cortar, né? Porque ela falou isso antes da aula. Mauro, fala sobre isso. Porque é verdade, porque antes as coisas eram um pouco mais lentas de acontecer. Por exemplo, quando a gente estuda história da literatura, não literatura são os textos lá, mas quando a gente estuda história da literatura, a gente tem lá, em 1192, o primeiro texto em língua portuguesa chamado de literatura. A Cantiga da Ribeirinha era literário, era trovador e tal. E o trovadorismo levou, acho que uns 200, 300 anos para ter outro movimento que se contrapôs. Então, chegou lá o classicismo no século XVI, lá em 1400, 1500. E aí, a cada 100 anos, a literatura mudava, dava um grande salto, né, do classicismo, que era a literatura do Renascimento, para o Barroco, depois para o Arcadismo, dos 1600. Tanto que a gente fala assim, professora Fabiana, os 1600, 1700, né? Quinhentismo, seiscentismo, setecentismo. Aí vem o século XIX, os 1800.
Aí a gente já começa a ter as coisas... Antes era tudo de 100 em 100 anos, um pouco mais de tempo. Mas aí quando chega no século XIX, você tem lá no mesmo século as coisas muito rápido. Você tem lá romantismo, realismo, parnasianismo, um monte de coisa. E quando chega no século XX, o negócio fica louco, porque vem tecnologia, velocidade. Aí a gente, covardemente, chama a primeira metade de modernismo. E depois fala contemporâneo. Mas se você for olhar a diferença de um movimento que acontece de um ano para o outro, é enorme. E lá dentro tem um monte de coisa. Tem pop art, tem expressionismo, tem impressionismo, cubismo, dadaísmo. Tem um monte de coisa lá dentro. Dentro da literatura, concretismo. Ou seja, e aí quando vai estudar a literatura lá do clássica, você tem lá o classicismo. Você tem lá o barroco. E é isso. Eu lembro que quando... Eu sempre gostei muito de literatura. E aí eu lembro que quando eu via na escola... eu tô dando essa dica também pra vocês, porque é uma ótima maneira de você entender a sociedade daquela época. Certo. Porque é um retrato do que tá sendo visto. E, por exemplo, eu lembro que tinha antes uma literatura que era mais voltada para... Que era o começo, quando a gente... Na escola é o que a gente começa, né? Que era uma coisa mais religiosa, mais etérea, uma coisa mais assim. E aí quando, como sociedade, a gente foi caminhando para desvincular, né? A gente começou a olhar e desvincular um pouco a nossa vivência para dentro da religião, a gente já começa a ver no movimento literário as pessoas escrevendo mais sobre o homem como ele é. É verdade, porque você tinha lá, por exemplo, no período que a gente fala de antropocêntrico, né, lá no período medieval, onde as pessoas se preocupavam muito com o religioso, mas não é se preocupar com o religioso como hoje, era outro tipo de vivência. Então você tinha um tipo de texto. Lembrando que a literatura não é a realidade. A literatura é a representação da realidade. Quando a gente fala de histórias, contos, né, a representação. Então essa representação, ela mostra o quê? Nos textos que nós temos naquela época, que as pessoas se preocupavam muito com a religião, com esses aspectos. Depois, as pessoas desligaram um pouco. Então elas começaram a perder o medo de investigar o corpo humano, a anatomia. Então a gente começa outras investigações, se preocupa com outros temas. Os próprios quadros param de retratar tantas figuras religiosas, começam a retratar as pessoas trabalhando, ou então as pessoas em frente se alimentando. E até que chega uma hora que os quadros param de retratar pessoas. E os textos literários param de retratar histórias grandiosas, retratam um homem comum. Aquele cara, tem um livro muito bacana, que eu esqueci o nome, que é a história de um cara que ele não consegue pagar um empréstimo e ele sai durante o dia, eram 12 horas, ele sai atrás desse empréstimo, atrás de um empréstimo para pagar um empréstimo. E a história é essa, ele é apenas indo atrás de um cara pedindo emprestado, de outro pedindo emprestado. Tem coisa mais trivial que isso, e é um pecado eu não lembrar o nome do livro, porque é um dos melhores livros que eu já li, é muito bacana. Eu vou lembrar em algum momento. Eu vou te falar que existe uma coisa que é a síndrome do REC, que você lembra de tudo, mas dá play, o seu cérebro só deleta tudo que você precisava. Nossa, maravilhoso o livro. Ele até vai ser um dos livros para vestibular aí nos próximos anos, acho que é da Unicamp, tá? Mas assim, tá aí a dica, leia esse livro que eu não sei qual que é. Já vai adiantando a leitura. Mas é muito bom, maravilhoso. Então a gente também falou sobre a diferença entre o trabalho humano e animal, a gente falou que o fato é que os seres humanos, eles têm planejamento, eles têm abstração e um grau de consciência que permite com que a gente, além de transmitir esse conhecimento, né, então algo que alguém falou há 500 anos atrás continua sendo passado até hoje, né, e todos esses processos, então a gente já deixou isso muito claro e a gente já tinha visto isso até na primeira série. Outra coisa que é importante a gente lembrar é sobre determinismo. Porque é muito comum a gente ver em vários momentos existindo teorias que vão tentar dizer que nós vivemos e somos baseados em algo que determina isso. E aí a gente viu exemplos como o determinismo geográfico, que diz que aonde você nasce, as condições geográficas de onde você nasce, determinam quem você é. Sou assim porque eu nasci aqui. Exato. Existia até uma teoria que era sobre, por exemplo, criminalidade em relação ao clima. Olha, eu já li sobre isso, alguma coisa. Isso é. É sobre isso. É sobre isso, entendo. Temos o determinismo biológico, que é quando a gente determina, por exemplo, que
uma pessoa, fatores biológicos determinam quem elas são. Então, sei lá, o Mauro é homem e isso determina exatamente quem ele vai ser do momento que ele nasceu até o momento que ele morrer. Sou assim porque, sei lá, porque é mulher, porque é homem, porque é alto, porque é baixo. Exato. Entendi. Ou, por exemplo, a gente pode pensar que em algum momento a gente até poderia fazer algumas considerações sobre como a sociedade não permitia com que essas pessoas pudessem ter uma mudança. Mas aí não é um determinismo biológico, é um uma junção de estruturas. A sociedade constrói aquela barreira e fala, tá vendo, olha, esse grupo não consegue porque a biologia, mas na verdade é uma barreira que a sociedade construiu. Exato, por exemplo, determinismo biológico, porque você é mulher, por exemplo, você nunca vai poder ser uma militar. A gente sabe que durante muito tempo mulheres não eram permitidas no exército. Certo. Né? Por questão, a desculpa era biológica. E durante muito tempo se colocou esse embate. Só que a questão não era que a biologia estava determinando. Na verdade, existia uma somatória de fatores que impediam com que qualquer mulher conseguisse chegar lá. Ou então, assim, pega na antiguidade. As mulheres eram proibidas de frequentarem escolas e como não frequentavam escolas, não sabiam ler, analfabetismo generalizado entre as mulheres. E aí entrava num debate, uma discussão com os homens e só falar asneira. Também não é porque é mulher, é porque você proibiu o acesso à escola. Né? Tem um fator social aí. Aí as mulheres começa a frequentar as escolas no século XIX, XX, e aí a sua maioria agora nas universidades. Pronto, ou seja, não é determinismo biológico, ou seja, isso é... E também a gente tem o determinismo social, né? Que ele fala que a sociedade onde a gente vive também determina a nossa vida e as nossas ações. Então isso faz com que o Mauro brasileiro, carnaval... Adoro, Mauro amo. É outra pessoa. Nossa, não vejo a hora. Eu escuto uma Lalaô já... Trabalhado no glitter. Nossa, adoro futebol. Futebol, amo futebol. Ando com um pandeiro embaixo do braço, deixa aqui do lado o pandeiro. Porque eu pedi pra ele Exato. soltar o pandeiro. Esse é o problema, nenhum problema em relação a isso. Nenhum problema em relação a isso, né? Aí você está falando de só porque você pertence a esse grupo social, né? Como eu falo, social, né? Você é assim. E quando você não é assim, você não gosta de alguma coisa, olha, então você está no país errado, né? tá vivendo errado. E aí a gente começa a entender que não existe nada que seja em absoluto determinante. As coisas, elas têm uma influência. Sim. Né? Por mais que, por exemplo, a gente pode usar o exemplo da Marie Curie, por exemplo. Naquela época ela não podia fazer nada. Nada. Tipo, ela era mulher, então ela não podia publicar nada, mas ela conseguiu ali, pelo marido dela, fazer trabalhos, né? E conseguiu ali estudar, enfim, fazer os experimentos meio que por trás do marido dela. E só depois foram descobrir que muitos desses experimentos eram dela, ela ganhou, foi premiada, enfim. 2 Nobéis. A única pessoa a receber no mesmo ano 2 Nobéis de 2 áreas diferentes. Não sei nem se foi no mesmo ano, mas ela ganhou 2 em áreas diferentes. Pô, a pessoa ganhou um Nobel em Química e em Física. Puxa vida. E aí a gente tem um ótimo exemplo disso na própria literatura, que muitas mulheres usavam pseudônimos masculinos para escrever livros. Verdade. Porque elas não podiam publicar. Eu tenho até uma visão contrária. O Nelson Rodrigues, ele escreveu alguns livros com um pseudônimo feminino porque ele achava que, por escrever uma novela, não ia ser levado a sério. Que também é um preconceito aí enorme. Para você escrever uma novela, tem que ser mulher. Né, algo mais melodramático, tem que ser mulher, também é um preconceito, né, também é algo meio complicado. Então a gente começa também a entender que quando a gente começa a estabelecer essa ideia de que existe uma determinação das nossas ações, de quem nós vamos ser, isso na verdade, é uma fantasia, é uma tentativa da gente estabelecer um padrão onde é impossível estabelecer um padrão. É impossível você dizer que todas as mulheres vão agir da mesma maneira, ou os homens vão agir da mesma maneira, ou enfim. Eu acho que, por exemplo, um dos maiores estigmas, por exemplo, é em relação a pessoas com deficiência.
né? Sim. E aí as pessoas com deficiência estão aqui no determinismo biológico. Então, por exemplo, só porque você tem alguma deficiência, você não vai ter acesso a certas coisas. Só que ao invés das pessoas entenderem que a dificuldade de acesso está relacionada ao fato de que a sociedade, e entre outros aspectos, não dá possibilidades dessas pessoas muitas vezes terem acesso, a gente está determinando isso, porque fica muito mais fácil. Você constrói um campo de impossibilidades e fala que a pessoa não consegue por determinada coisa. Peraí, né? Não é assim. Ainda bem que a gente sabe que não é assim e que, né, nada determina a nossa vida senão nós mesmos. Nosso relógio já tá ali, ó, segundos. Já acabando? Nossa, Exato. Adorei a conversa. Um resuminho aí do que a gente viu. A gente começa, então, a atividade 2 na próxima aula. Muito obrigada, Mauro. Foi tudo bem? Foi legal? Gostou? Sucesso. Bacana? Gostaram? Olha, não esqueçam de você avaliar a nossa aula. Tá aparecendo aqui, ó. Vou contratar você, irmão. Não esqueça de fazer isso, tá certo? Avalie. Diga o que você achou. O Mauro chegou lá, atrapalhou, ajudou. Diga que você achou a professora Fabiana. Ela tá sempre aqui com vocês. É isso. Muito obrigada e até a próxima aula. Até, valeu. Tchau, tchau.